E a gente está aprendendo um monte de coisa. E são tantas as informações que vêm para a gente, né? São tantas coisas que a gente vai recebendo ao longo da semana, ao longo do ano. A gente falou tanto de intimidade. E juntos somos melhores, tem tudo a ver com isso. Antes de continuar, o que a gente vai compartilhar hoje, nós vamos ver uma sketch, para ficar mais claro algumas coisas para nós, tá bom? Vamos lá. É rapidinho. Cadê Jesus? Ah, tá. Como vocês conversam naturalmente, Giovana, vai, conta uma piada pra gente. Piada? Faz santo, Senhor. Giovana, isso não é piada. O que vocês estão fazendo? Jesus, nós estamos tomando a nossa cruz por amor a ti, vivendo por ti. Sim, Jesus. Não viva por mim, viva em mim. Quando vocês viverem em mim, vão saber quem são e por que estão vivendo. Gente, eu só quero algo mais profundo. Mas isso é tudo que vocês querem? Se isso é tudo que vocês querem, não preciso explicar muito, né? Mas a gente vive uma espiritualidade, às vezes, que não é saudável. Quando o que Jesus quer conosco é relacionamento. Quando o que Jesus quer conosco é que nós sejamos verdadeiros, reais. Não... Jesus, quando estamos, tá bom, irmão, vou usar o microfone. Ok, ele fica brigando comigo de lá de cima. Jesus, eu perdoo. Nós somos tão religiosos que dentro do templo, na igreja, nós sabemos o que fazer. Nós levantamos a mão, nós cantamos, nós adoramos, nós abraçamos o nosso irmão. E quando Jesus ou o Espírito Santo dá uma dica para nós, a gente fica todo santo e religioso. Só que Jesus quer chamar você e quer convidar você. Ele quer que a gente viva nele. Que a gente viva nele. Que a gente se relacione com ele. Pode colocar, Isa, por favor? Nós ouvimos aqui, logo no começo, pode passar o próximo? Não, pode passar o próximo, eu sou dessas. Eu não sei por que eu uso slide, gente, porque eu nunca vou pelo lugar, vai depois também. Aí, depois a gente volta tudo, tá? Elas piram quando sou eu, né, Elô? Deus tem alívio para a alma. Nós cantamos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Às vezes nós estamos sobrecarregados porque nós estamos fazendo coisas para Deus. Porque nós estamos fazendo coisas que nem era para nós fazermos, que nós nem deveríamos fazer. Volta tudo, Isa. Quem disse isso? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, foi o próprio Jesus. Ele disse isso para nós. O que eu e você precisamos compreender, que a vida cristã não funciona para pessoas superficiais.
Para as pessoas que estão no raso, o que isso quer dizer? Quer dizer que não dá para ter vida plena, não dá para viver uma vida abundante se eu sou superficial. Se o meu relacionamento com Deus não é profundo, se não tem profundidade. Porque a vida cristã, ela vai se tornar cansativa, enfadonha. Vamos orar e orar. Deixa para o João, que ele tem um ministério de oração. Esse ministério é para nós todos. Essa convocação é para nós todos, filhos que querem ter um relacionamento com Deus. E o quanto você investe em oração diz respeito o quanto é o seu relacionamento com Ele. Foi forte essa agora, sim ou não? Foi forte porque ao olhar para mim, para eu mesma, eu olho e falo, Deus, o quanto eu tenho orado. Tenho batido cartão lá no meu relacionamento com o João, nas 5:30 da manhã, toda quinta-feira. O quanto é só lá, Deus, que eu tenho orado. O quanto eu tenho falado com você. Eu falo com Deus todo o tempo, glória a Deus. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Mas preste atenção. Muitas vezes, nós estamos falando conosco mesmo, ao invés de falar com Deus. Estamos falando, divagando com os nossos pensamentos, dando respostas em cima daquilo que nós entendemos, daquilo que nós compreendemos de Deus, quando Deus quer, na realidade, que eu esteja nele, que eu caminhe com ele e que eu faça coisas com ele. E ao contar uma piada, ele esteja presente e essa piada ele possa ouvir. Deus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele está dizendo, olha, eu sofro porque eu desejo e eu luto e eu quero que vocês cresçam, que vocês amadureçam, que vocês chegam à estatura de varão perfeito. Então, uma das primeiras coisas que eu começo a pensar é que amadurecimento é um processo. Amadurecer é um processo. Pode ir para o próximo. Quando eu ministrei alguns domingos atrás, alguém me perguntou assim, o que é esses 90% e o que é os 10%? Essa aí é a teoria do iceberg. Que teoria é essa? Que 10% é o que nós vemos, é o que a gente consegue ver. 10% é o que a gente consegue enxergar. Quando você vai no mar e olha para o mar, a gente consegue ver esses 10% que está aqui acima do mar. Abaixo do mar tem mais 90%, que é o que a gente não vê, que é o que a gente não enxerga. E a mesma coisa é conosco. A gente consegue ver 10%. Quando eu olho para vocês e quando eu estou olhando aqui, eu estou vendo 10%. Mas tem 90% que aconteceu com você e que acontece com você que eu não vejo. E pasmem, às vezes nem você mesmo vê. Aliás, nós não vemos. É necessário a ajuda do Espírito Santo de Deus para que a gente enxergue todas as partes da nossa vida. Passa, depois eu volto nele. Eu acho que pode passar, Isa. Pode passar. Olha, quando a gente vê uma coisinha dessa, a gente faz ai, que guti-guti. Sim ou não? É a coisa mais linda. A gente vê uma criança, um bebezinho com chupeta. Às vezes, eu estou fazendo uso de um livro para essa ministração. Abre a outra, João. Se Deus quiser, eu não deixei em casa. Aqui. E se Deus quiser, eu farei. Se Deus quiser, nós faremos uma série aqui sobre esse livro. Se você tem que comprar um livro, compre este. Eu indico. Para ler no próximo ano, eu indico esse livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E aí a gente vai tirar algumas coisas desse livro, vai compartilhar algumas coisas desse livro. Peter Escaseiro é um pastor que ele tem uma igreja e ao escrever esse livro, ele conta as suas próprias experiências para mostrar para a própria igreja e para as pessoas que fossem ler que às vezes nós somos bebês espirituais, que às vezes nós estamos
crianças ainda, que às vezes nós não crescemos, e ele diz o seguinte, que nós não temos uma espiritualidade saudável, porque nós não estamos emocionalmente saudáveis. Nós não estamos emocionalmente curados. Nós não vemos, nós não olhamos para nós. Como a gente descobre que a gente não está saudável? Por exemplo, quando a gente olha para o filho pródigo e a gente vê ele pedir a herança antes do pai dele morrer. Como que a gente vê que a gente não está saudável? Quando a gente está brigando o tempo todo e a gente não sabe nem por que está brigando. A gente nem sabe por que a gente está ferindo as pessoas que a gente mais ama. A gente está dando cotovelada, a gente está de cara feia, a gente acorda mal-humorada, mas eu vou na igreja. Tem gente que fala assim, eu conheço um amigo meu, e ele diz assim, olha só, Arlete, se for para ser crente igual a minha mulher, Deus me livre. Porque ela vai para a igreja e volta endemoniada. Porque ela vai para a igreja, aí ela recebe a palavra, aí ela quer viver aquela palavra, só que quando chega em casa, ela encontra um marido que não está vivendo muito essa palavra. E aí o que ela faz? Ela vai com o pé no peito, esse endemoniado, esse filho do Amalequita, ixi, xinga de tudo quanto é nome. Por quê? Porque ela está doente por causa das feridas que já existem naquele relacionamento. Vamos lá. Peter Escaseiro, ele fala de alguns sintomas das pessoas que estão doentes emocionalmente. É uma coisa bonitinha a gente ver, sim ou não? Bebezinho, não dá vontade de apertar, não dá vontade de, oh meu Deus. Só que tem gente que está assim, de chupeta. Tem gente que está criança, você não pode falar alguma coisa para ele, que ele não goste, que ele não concorda, que ele já faz biquinho. Você não pode dizer nada para ele, que ele não concorde, que ele acha que já é pessoal. Você não pode emitir uma opinião, que ele já vai com 10 pedras na mão. Você não pode falar nada, que ele já está agressivo, porque ele acha que você está dizendo por causa... Logo quando eu me casei, o Antônio Carlos falava para eu fazer alguma coisa, eu já falava na minha mente, que eu não vou fazer não, está querendo mandar em mim, homem nenhum manda em mim não. Não vou fazer não, homem nenhum manda em mim não. Demoniadinha, né? Não tinha nada a ver com demônio, tinha a ver com aquilo que eu havia construído. Volta o slide, volta. Aquilo que eu havia ouvido aqui embaixo, na minha infância. Homem nenhum manda em você. Homem nenhum vai te sustentar. Homem nenhum. Você não tem que ficar dependendo de homem. Essa era a fala da minha avó. E eu entendo a fala dela hoje. E por que eu entendo a fala dela? Porque minha avó ficou viúva aos 25 anos. E depois disso, o que ela decidiu? Ela decidiu, eu não vou me casar novamente, porque homem nenhum vai dar ordem para os meus filhos. Rebelde. Rebeldinha, né? A gente tem aquela rebeldia que é aquela que a gente já nasce, né? E aí, eu entendo a minha avó, aos 25 anos, ela fica solteira, com 2 filhos, numa condição de fazenda, em que ela tem que trabalhar braçalmente, se defender dos homens, porque minha avó era gata, ela tinha que se defender e não cair nas conversinhas dos fazendeiros e dos homens, para cuidar dos seus filhos. Então ela cresce dizendo o que para os seus netos e para os seus filhos? Vocês têm que dar conta de vocês e vocês não podem depender de todo mundo. Então aquilo estava enraizado na minha avó. Ouço isso na minha infância, e o resultado qual é? Quando eu ouço alguém dar uma ordem para mim, o que eu digo? Ninguém vai mandar em mim. Está comigo? Quando eu começo a me enxergar, quando eu começo a me olhar, quando eu começo a olhar para baixo do iceberg, quando eu começo a olhar para cá, eu vou entender por que eu reajo assim. Por que eu tenho esse tipo de atitude?
Porque, e aí quando eu entendo que a minha atitude é essa, eu começo a mudar. Não necessariamente no mesmo momento, mas eu começo a mudar e começo a transformar na hora que eu começo a adquirir autoconhecimento. E o autoconhecimento, depois vocês vão ver que eu coloquei o autoconhecimento com L. Porque se eu ficar só no autoconhecimento, eu conheço, acho que é Sócrates que diz, né? Conhece-te a ti mesmo. Quando eu vou ficar só neste conhecimento de mim mesmo, eu vou desenvolver outras coisas problemáticas, que é a minha vida em função da minha visão de mundo. E a minha visão de mundo foi construída quanto? Eu vou pedir para vocês terem paciência comigo, porque vai ser bastante conteúdo, tá bom? E quando puder dar um aleluia legítimo, vai ser muito bom. Que aí eu vou sentir que vocês estão acordados nesse calorão. Entendeu? Então, quando a minha visão de mundo, ela foi deturpada lá no Éden. A minha visão de mundo, agora, quando eu piso na bola, o que eu faço? Eu me escondo. Adão e Eva, sim ou não? Na minha visão de mundo, na minha visão deturpada, quando eu piso na bola, quando eu erro, a síndrome do Éden está lá existente. Primeiro eu me escondo, eu percebo, me olho e me escondo. Depois o que eu faço? Eu coloco a culpa no outro. Sim ou não? Que foi o que Adão primeiro faz. Adão põe a culpa, não é nem na Eva, é em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Deus que me deu, resolva o seu BO. E aí a Eva põe a culpa em quem? A Eva põe a culpa na serpente. Aí começa um relacionamento baseado no medo, na culpa. Antes disso, como era esse relacionamento? Adão, Eva, encontra-se com Deus no jardim. E está tudo ok, está tudo maravilhoso, está todo mundo sem roupa, olha que maravilha. É a vontade que eu tenho aqui nesse calor. Está todo mundo andando sem roupa, feliz e contente. E a primeira coisa que acontece, quando eles desagradam a Deus, quando eles pecam, eles veem que eles estão nus. E ao perceberem que estão nus, a atitude de um homem sem Deus é se esconder, é culpar, é ir levando, empurrando a vida com a barriga. Mas a atitude do homem que tem Deus é enfrentar essa vulnerabilidade, essa nudez e dizer: Deus, eu só dependo de você, que a sua vontade seja feita. Porque o homem, o segundo Adão, que é Jesus, e é ele que é referência para nós, quando ele enfrenta a sua vulnerabilidade, quando ele está triste, quando ele perde um amigo, ele vai orar. Quando ele está cansado, ele cura, ele salva. Ele está cansado, ele se retira para orar, para buscar a Deus. E no momento mais difícil dele, da vulnerabilidade dele e da nudez dele, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O segundo Adão é a referência para nós. Pode passar. Volta lá. Volta, pode pôr. Horrível. A primeira imagem a gente está guti, sim ou não? Só que um homem, um adulto com chupeta é no mínimo ridículo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É muito feio. Só que muitos de nós estamos de chupetinha ainda. E quando eu olho para mim, eu vejo ainda eu com a chupetinha em algumas áreas. E deixa eu dizer, não tem problema nenhum você sair daqui hoje identificando a área e o lugar ainda que você está usando chupeta. Quando eu olho para mim, eu me vejo com chupeta, porque eu me vejo e eu olho e falo: Arlete, poderia ser melhor do que está sendo. Arlete, você não sabe fazer. Arlete, você
não tem conhecimento nenhum. Isso é um pensamento imaturo. Como assim eu não tenho conhecimento nenhum? Quando eu vou ministrar para vocês, quando eu subo aqui, eu falo: Pai, tem misericórdia, porque o que eu penso que quero dizer, aquilo que eu quero compartilhar, minha vulnerabilidade, eu estou mostrando para vocês, o que eu quero compartilhar, a maneira que eu quero compartilhar, de repente as pessoas não vão compreender. Eu sempre acho, estou numa fase em que eu não me acho capaz o suficiente. Isso é o quê? Isso é infantilidade, é imaturidade, porque eu tenho algum conhecimento. Então, quem sou eu na fila do pão para ficar dizendo que eu não tenho? Mas revela a minha imaturidade. Por outro lado, quando eu olho para mim, aí eu pego essa imaturidade e vou para Jesus, eu olho e falo: nossa, eu cresci em muitas coisas. Vou dar um exemplo. Antigamente, quando eu era mais novinha, quando eu fazia aniversário, eu fiz aniversário, tá, gente? Quando eu fazia aniversário, tinha na minha lista os top 15, top 20 que tinham que me ligar. E eu ficava esperando a ligação, né? Toda feliz, é meu aniversário. Eu amo aniversário, gente. Só tem uma coisa que eu gosto mais que aniversário: casamento. Porque o casamento tem o bem casado. Fica a dica. Você vai casar, faz pelo menos o bem casado. Faz. Aí, o que acontecia? Eu ficava esperando os top 20, os top 15 me ligar. Aí, se não me ligasse, todo mundo me ligasse, mas aquele que eu imaginava que tinha que me ligar, não me ligasse, eu ficava o quê? Frustrada. Gente, 19 me ligaram. Mas o 20º que eu esperava me ligar, não me ligou. Eu ficava frustrada. Imaturidade total. Quando eu olho para isso, eu falo: gente, que coisa grotesca, que coisa feia, que coisa estranha. É uma pessoa que não está curada emocionalmente. Aí hoje, o que eu faço? Eu cresci muito. Então eu não fico triste, frustrada. Eu deleto. Eu bloqueio. Então, você está bloqueado, tentou falar comigo e não conseguiu, é porque você está bloqueado. Eu amadureci tanto que eu bloqueio. Brincadeira, gente. Você que está ouvindo o culto online, tentou falar comigo e não conseguiu, é porque eu te bloqueei. Você não me ligou no meu aniversário. Brincadeira. O que hoje eu olho? Hoje eu olho e penso. O que eu penso? Não ligou porque não deu. Não ligou porque as pessoas têm mais coisas para fazer na sua vida. Não é porque elas não me amam. Eu achava que era porque elas não me amavam. Mas eu tinha um problema que precisava ser resolvido. O problema não era com o outro que não me ligou. O problema era meu. Sou eu que sou o problema. Então eu preciso de cura. Eu preciso ser sarada. Eu estava usando a chupetinha ainda nessa área. Está comigo? Está comigo? Eu disse para você logo no começo que a vida cristã não funciona para pessoas superficiais. Se você for superficial no seu relacionamento com Deus, você não vai dar conta. Ou você vai pirar, ou você vai virar um religioso. Vou dizer para você o que acontece quando você vira um religioso. Eu encontrei uma pessoa na Cracolândia e ela estava cantando o quê? Um hino gospel, chorando, falando até em línguas. Mas ela não foi curada. O relacionamento dela era superficial. Ela levantava a mão, ela cantava, ela dançava, só que ela não deixou Deus ir para o profundo. E como que Deus vai para o profundo com você? Como que Deus vai tratar você? Você se debruçando no seu relacionamento com Ele. E como Deus fala com você? Deus fala com você através da oração e palavra. Palavra só não. Oração, palavra. O quanto você falou com Ele, o quanto você pegou na Bíblia.
essa semana, porque senão você está sendo só um religioso. E esse é Peter Scazzero, ele fala que é um dos sintomas da espiritualidade emocionalmente saudável. As pessoas sabem o que fazer. Levanto a mão, vou lá, oro, faço e aconteço, só que não tem um relacionamento profundo com Deus. Sem relacionamento profundo com Deus, não dá para a gente passar. Deus quer ir além da superfície. Deus quer ir no profundo com você. Obrigada pelo aleluia. Você glorificou a Deus e me disse que você está comigo. Vamos continuar? A espiritualidade sadia traz cura para o nosso coração. A espiritualidade sadia, toda pessoa tem um propósito. Olha aqui para mim. Toda pessoa tem um propósito. Toda pessoa Deus quer usar de uma maneira diferente. Então deixa eu dizer para você, eu não vou me esforçar para aprender a palavra de Deus, para ensinar, porque a gente já tem o Damião para fazer esse papel. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém é substituível. Você errou a palavra. Ninguém é insubstituível. Não, eu não errei a palavra. Todos nós temos um DNA diferente. Todos nós, Deus colocou a glória dele dentro de nós, para que essa glória seja manifesta. Então ninguém vai fazer o que só você pode fazer. C.S. Lewis diz que Deus nos chama pelo amor para andar com Ele. Mas eu gosto muito disso e vocês já ouviram eu falar. Mas para algumas pessoas, C.S. Lewis diz, Deus usa o megafone da dor. Então a dor que você sentiu, a dor da traição, a dor do abuso que você sofreu, a dor do abuso psicológico que você sofreu, a dor do abuso que você não quer nem tocar no assunto, porque você quer ficar na superficialidade. Você não quer mexer porque você tem medo de mexer, e porque vai doer, mas o remédio que se chama Jesus trará uma cura definitiva para você. Mas é necessário se aprofundar. Nós vivemos uma religiosidade perigosa. Em muitos lugares, eu não vou generalizar, mas muitos lugares dizem, olha, não preste atenção às suas emoções. As emoções são perigosas. Puxa vida, porque Deus colocou as emoções em nós. Tem alguma razão para isso? Nós não somos guiados pelas nossas emoções. Mas as nossas emoções apontam para aquilo que nós estamos sentindo, para aquilo que está dentro de nós. As nossas emoções revelam aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes nós estamos nos templos, nós estamos na igreja, levantando a mão, dando glória a Deus, mas nós estamos com uma tristeza profunda. Vamos para a segunda-feira e não conseguimos rir. Vamos para a terça-feira e deixa eu dizer uma coisa para você. Não é pecado você sentir tristeza. Alguns lugares dizem por aí, olha, se você está deprimido porque você não confia em Deus. Não, você está deprimido porque você está triste, porque algo te machucou, porque algo te feriu, ou às vezes porque é biológico. A sua emoção de tristeza, depressão, raiva, ira, medo quer dizer alguma coisa. E se Deus permitiu que nós tivéssemos essas emoções, é porque as emoções são importantes para nós. Vamos lá. Os filhos de Deus, eles não são reconhecidos pelas batalhas que eles ganham, mas eles são reconhecidos pelos lugares que eles pacificam.
Bem-aventurado os pacificadores. Não é a batalha que eu venci, não é o que eu ganhei, mas é o que eu pacifiquei, o que eu cuidei. Eu fui numa casa e lá estava destruída, mas quando Jesus entrou, a cura chegou naquele lar. Lembra que eu falei para você? A gente não pode falar muito sobre emoções sem se a gente falar sobre as visões sobre o homem. A teologia tem duas visões principais sobre como o homem é constituído. O homem é um ser tricotomista. O que isso quer dizer? Corpo, alma e espírito. Ou o homem é um ser dicotomista, ou seja, um ser humano, ele tem alma, corpo e espírito. E a gente tem uma outra visão pela Organização Mundial de Saúde. Que visão é essa? A visão de que o homem é bio-psico-sócio-espiritual. Essa visão da Organização Mundial da Saúde bate com a primeira visão da teologia, que o homem é um ser tricotomista, corpo, alma e espírito. Que esse homem, ele vai sentir coisas, que esse homem, ele vai se conectar a alguém. E ao se conectar a alguém, ele vai se conectar àquilo que ele acredita que é o seu Deus. No nosso caso, o nosso Deus tem um nome. Deus, o nosso poder superior é Deus, e também Jesus, e também o Espírito Santo, sim ou não? Esse é o nosso poder superior. Então nós vamos olhar sob essa ótica, do homem tricotomista, do homem bio-psico-sócio-espiritual, que quer dizer o quê? Que esse homem, ele tem corpo, alma e espírito. Esse corpo, ele vai sentir o que a sua alma sente. Como esse corpo vai sentir o que a sua alma sente? Quando eu estiver triste, quando eu estiver passando por uma situação difícil, muito complicada, o que vai acontecer? Vocês já ouviram falar das doenças psicossomáticas? Ou seja, o meu corpo vai reagir ao que a minha alma está sentindo. O meu corpo vai sentir, se eu ficar muito tempo triste, se eu não lidar com isso, eu vou entrar numa depressão. E aí o que vai acontecer se eu não cuidar da minha alma? Eu vou querer só dormir, eu não vou querer me relacionar, eu vou entrar em solidão, não solitude, solidão. Lembra, a gente já falou sobre as diferenças disso. Corpo, alma e espírito. Como é esse homem? Como esse homem vive? Parecendo aquela coisa do Fantástico. É o Fantástico que tinha? Deixa eu ver se eu estou nos meus papéis aqui. Calma. Já saí dos meus papéis aqui, deixa eu voltar para cá. Estou falando muita coisa? Fala assim, misericórdia, Deus. Fala, me ajuda. 10 e 14. Eu disse logo no começo que há uma promessa para todo sobrecarregado, para todo aquele que está com a sua alma cansada. A questão não é se você está sobrecarregado, mas se você quer o alívio que Deus tem para oferecer. Porque às vezes nós buscamos o alívio daquele sofrimento que está na nossa alma, daquilo que é interno, nós queremos suprir essa necessidade em algum tipo de vício. Alcoólico, ou, como que é o nome do outro? Ou drogas ilícitas, ou às vezes lícitas. A gente compra aqueles remédios de tarja preta e vamos vivendo com ele. Vamos vivendo com ele para não sarar, para não cuidar do que precisa ser curado. Por que você não está emocionalmente saudável? Você procura alívio na comida. Você começa a comer como um louco. Você não está saudável, está acontecendo alguma coisa aqui dentro de você. Ai, quando eu estou estressada, quando está acontecendo alguma coisa, eu como igual um louco.
Aí tem gente que vai para o shopping, gasta igual um louco. Não pode, mas vai e gasta. Tem gente que vai para a solidão. Tem gente que vai para a vingança. Fizeram comigo, eu farei igual. Do mesmo jeito que fizeram comigo. E vou dizer para vocês, tem gente que vai para a indiferença. Eu estou bravo com meu marido, eu estou brava com meu marido, eu estou bravo com a minha mulher. Eu não bato pezinho mais. Eu não discuto, eu não converso mais. Sabe o que eu faço agora? Aí o marido pergunta, o que foi? Ela diz, nada. O que foi, meu amor? Nada. O que está acontecendo? Nada. Eu não já falei que é nada? Mas ele sabe que tem alguma coisa ali. Ela sabe que tem alguma coisa ali, que alguma coisa está chateando, que alguma coisa pegou. E pior, a culpa é dele. Síndrome do Éden. A culpa nunca é nossa, é do outro. A culpa é dele. Mas culpa do quê que ele não sabe? Que eu não falo? Eu não digo? A culpa do quê, pelo amor de Deus? Eu tenho um problema interno, que eu não sei qual é, e aí o que eu faço? O que eu faço? Eu desconto no outro. E eu não desconto porque eu quero, viu marido? Viu mulher? É mais forte que eu. Feche seus olhos aí rapidinho. Senhor, ajude-nos a compreender a Tua palavra. Ajude-nos em nome de Jesus, ó Pai. Trazer à luz aquilo que nós precisamos ser tratados. Ajude-nos, papai, em nome de Jesus nós te pedimos. Aí o que foi? Não foi nada. Aí daqui a pouco fica tudo lindo de novo. Tudo maravilhoso de novo, sim ou não? Isso no trabalho, isso em casa, fica tudo bem de novo, como se nada tivesse acontecido. Só que daqui a pouco, pode ser 2 dias, 3 dias, 1 semana depois, o que vai acontecer de novo? O que foi? Nada. Mas o que você tem? Não é nada. E o que é? Só você e Deus sabe. Porque tem hora que nem você sabe, sim ou não? Tem uma hora que você nem sabe o que você está emburrado. Tem uma hora que nem você sabe por que você está emburrada. Por quê? Porque tem uma coisinha lá dentro que precisa ser tratado. É os ciúmes. Ah, mas por que eu tenho ciúmes? Algum dia ele pisou na bola? Ai, tem razão de eu ter ciúmes. Mas eu não perdoei? Perdoei. Mas mesmo assim está vindo aquela coisinha lá que fica batendo na tecla. Ou às vezes não é isso, é que eu estou vendo coisa que não existe, mas eu não tenho. Obrigada, Deus te abençoe. Eu não tenho coragem de dizer. O meu amigo é grosso, eu estou fugindo dele, em vez de dizer para ele, amigo, você tem que melhorar. Esse negócio está feio, mas eu vou demorar muito se eu ficar nisso. O que eu preciso aprender? Pegando lá com Peter Escaseiro. Você se sente emocionalmente adulto? Tem hora que eu acho que eu sou um bebê. Tem hora que eu acho que eu estou com a chupetinha. Tem hora que eu tô tão bebê, mas tão bebê, que eu preciso levar para terapia. Quem está precisando de terapeuta, hoje a terapeuta veio, A doutora Mônica está ali,
Primeira coisa que eu e você precisa aprender. Escreve aí. Que maturidade não vem com a idade. Maturidade não vem com a idade. Maturidade emocional não vem com a idade. Você pode ter dezenas de anos e não necessariamente a sua maturidade acompanhar a sua idade avançada. Uma vez eu estava aqui na frente da escola e estava tendo maior pau aqui na frente do Ambrósio. E você sabe, né, no adolescente, quando você é adolescente, você é meio perturbado. E aí, briga, pau, 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 pau. Um adolescente que não é convertido. E estava assim, naquele nível, todos os adolescentes em volta, e todo mundo bate, 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 briga, briga, pau, pau, fire e tal. Uma senhora entrou no meio da briga, uma senhora de idade, e começou a dar porrada para tudo quanto é lado. Eu não sabia quem que ela estava defendendo, qual dos dois que ela estava defendendo. E a maior treta, e a velhinha no meio, e pá, pá, batia em um, batia em outro, e tal, tal, tal. E começou a falar um monte de palavrão na história. Eu olhei para aquela senhora, e quando eu olho agora para essa senhora, eu falo, ela tem 15 anos de idade. Tem gente que você encontra, e ela tem 60 anos, e ela está numa fase ainda que ela não aprendeu ainda a ser adulto. Ela não tem maturidade ainda. Ela está vivendo como o apóstolo Paulo diz. Aliás, ele não diz, né? Porque ele fala, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Tem gente que é adulto, fazendo coisa de menino ainda. Brigando por coisinhas pequenas. Não, mas era o meu dia de limpar a igreja. Quem foi lá limpar a igreja no meu lugar? Irmã, glória a Deus que limparam. Mas tem gente que briga. Eu posso te ajudar? Eu posso? Não, é o meu dia. Eu que vou fazer. A gente vai longe. Então, a sua idade, tem criança, tem adulto, que ele falta deitar no chão fazendo birra, porque não deram o que ele esperava, porque não fizeram da maneira que ele queria. Agora, tem criança que ela é, para a idade dela, madura. Ela entra no supermercado e você diz, não tem, não vai ter, papai não tem dinheiro, mamãe, e está tudo bem. Agora a gente não faz birra, Deus, por que você não me deu ainda? Deus, eu estou te pedindo há tantos anos. Não. Você está pedindo e vai ficar pedindo até Jesus voltar, porque você não quer crescer. Tem áreas que você precisa crescer, e se Deus tirar esse problema de você, nunca mais você vem na igreja. Porque você não cresceu ainda. A outra coisa importante, a maturidade emocional é uma construção ao longo da vida. Como eu disse para você, eu olho para a minha vida e vejo algumas coisas que eu preciso crescer, que eu preciso evoluir. Eu vejo traços da minha imaturidade. Mas eu vejo principalmente, eu olho para mim, quando eu era mais jovem, eu tinha mania de sapatos, eu comprava muito sapato e muita bolsa. Chegou um momento assim que tinha vários sapatos, louca. Esta noite te pedirão a tua alma, extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Para que eu quero tanto, se eu só tenho 2 pés? Para que eu tenho uma porrada de roupa lá no meu guarda-roupa, sendo que eu uso sempre a mesma roupa? Sintomas da espiritualidade emocionalmente sadia. Antes de eu chegar aí, eu falei para você que maturidade emocional é uma construção ao longo da vida. Então eu percebo que a maturidade é um processo. Eu já me sinto mais madura que alguns anos atrás. E como que eu sei que eu estou madura em determinada situação, Carol?
quando eu vou passar pela mesma situação e eu já reajo diferente. Está comigo? Está comigo? Antes aquilo me desestruturava, antes aquilo me incomodava, antes se não me ligasse eu ia ficar tristezinha, frustrada. Agora não, agora eu já olho e já tenho outra atitude. Quer dizer que eu cresci. Outra coisa importante, terceira coisa muito importante que a gente tem que guardar aí. Maturidade é um processo de aprendizagem em nossa vida, que é fruto das nossas escolhas. E vai se desenvolvendo à medida que eu vou me tornando responsável. Eu vou me tornando responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu digo, por aquilo que eu sinto. A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha. Eu assumo a responsabilidade. Eu começo a trazer para mim a responsabilidade. Eu não estou triste por causa do outro. Ai, mas eu não... Sabe por que eu não sou nada na vida? Porque aquele meu marido é um atraso. Eu larguei a faculdade por causa do meu marido, você largou a faculdade porque você quis. Você parou de estudar porque você quis. Ah, se meu pai tivesse vivo, minha vida seria diferente. Não, seria igual, porque você é quem decide para onde vai a sua vida. Está comigo? Eu sei que é difícil ouvir isso. É mais fácil eu culpar. Ah, eu nasci na favela, então eu não tive muitas oportunidades. Ah, eu sou pobre e por isso que eu não... Essas coisas não cabem. Essas desculpas são para as pessoas imaturas. Ah, minha mãe deu mais para ele do que deu para mim, por isso que eu sou assim. Não, você é assim porque você não assumiu a responsabilidade da sua vida. É sua responsabilidade ser feliz. Posso ouvir um amém? É sua responsabilidade ser feliz. Não depende do outro, não depende do carro do ano, da casa do ano, do marido do ano. Não depende. Tem gente, primeira coisa, nós vamos chegar lá, não vai dar 10h24, glória a Deus. Por que a gente está falando sobre as emoções? Por que a gente está falando sobre a alma? Porque ignorar qualquer aspecto de quem nós somos. Lembra, a gente está falando sobre a visão teológica de corpo, alma e espírito. Nós não somos divididos em camadas. Nós somos um ser integral. Não é desgrudado a alma, o espírito e o corpo. Se Deus chamar esse espírito aqui, só resta um corpo morto, deitado lá, sim ou não? Só que, se eu não saber que eu fui criado à imagem de Deus, à semelhança dEle, eu não vou olhar para onde eu devo olhar, e para onde eu devo olhar? No meu relacionamento com Deus e com os outros. Relacionamento comigo mesmo, com Deus e com os outros. Quem conhece, fecha os olhos rapidinho. Rapidinho, que não é para você olhar para ninguém, é só para olhar para você, para dentro de você mesmo. Quem conhece gente que ele é todo espiritual, expulsa demônio, fala de Deus, mas na vida real, no dia a dia, é um grosso, não sabe se relacionar, vive dando patadas, vive mal-humorado, vive pondo a culpa no mundo das suas próprias debilidades. Pode abrir o olho. Quando a gente vê alguém que fisicamente não se desenvolveu fisicamente ou tem algum problema físico, aí a gente consegue rapidinho identificar, sim ou não? Só que quando o problema é na alma, a gente demora mais para identificar. A gente só pega e fala assim, é um grosso, só foi grosso, foi naquela situação, porque todos nós temos momentos difíceis, sim ou não? Mas às vezes nós olhamos e vemos que aquilo lá é permanente, é constante.
Aquilo lá é sempre daquela maneira, não muda, não tem transformação. Ele está subdesenvolvido emocionalmente. Quando eu conheço o pastor Floriano, eu olho para ele rapidamente e não vejo nada, teoricamente, que ele está subdesenvolvido. Tirando a barriguinha que, se parar de tomar coca, perde. Tão bonitinho ele, né? Olhando assim rapidamente, não tem nada. E aí, conversando com ele, depois do culto, está tudo ok. Não dá para identificar rapidamente quando a pessoa tem um problema emocional. Às vezes a pessoa é tão psicopata e está sentado do seu lado. Não é tão fácil a gente identificar, sim ou não? O déficit emocional gera um crédito de concupiscência. Concupiscência da carne. Eu tenho problema emocional, então eu vou suprir na pornografia. Eu vou suprir pisando na bola com o outro. Eu vou querer suprir a minha necessidade usando algum tipo de remédio, ou de droga, ou de bebida. Eu vou dizer para você. O espiritual, irmão, a gente já está cansado do que a gente tem que fazer, sim ou não? Qual que é? Orar, jejuar, sim ou não? Gratidão, a disciplina espiritual que a gente aprendeu aqui, que é importante, que os filhos de Deus têm que ter. Por tudo dar graças. Não, por tudo não. Em tudo dar graças. Deixa eu usar a palavra certa. Em tudo dar graças. Né? Qual a outra disciplina? Leitura da palavra. Tudo isso a gente sabe de cor, sim ou não? Por que a gente está caindo, às vezes, nos mesmos vícios, nas mesmas coisas e sofrendo as mesmas coisas? Por quê? Porque a gente não quer olhar lá para baixo, nos outros 90%. A gente quer usar a máscara e fingir que não está acontecendo nada. Qual que é o problema de fingir que não está acontecendo nada? Qual que é? Uma hora dá ruim. O seu corpo entrega, as suas emoções te entregam. Seu corpo entrega, e quando o seu corpo não entrega, as suas emoções te entregam. Fala o que não deveria falar, se expressa do modo errado. O que eu falei? Que déficit emocional gera crédito de concupiscência. Ou seja, eu não sou curado, eu não sou tratado, rapidinho eu vou para o pecado. Rapidinho eu caio no pecado. Porque eu tenho um problema lá, íntimo, na minha alma. Eu não posso ver um homem bonito. Que eu falo, lá em casa, hein? O meu marido não é suficiente. E o problema não é dele. O problema é meu. Eu estou com um problema. Por alguma razão, eu estou olhando para a grama do outro e achando que a grama do outro é mais verde que a minha. Se eu não cuidar da minha alma, se eu não olhar para minhas coisas, vai gerar concupiscência, vai gerar pecado. Por outro lado, quem foi rejeitado, rejeição o que é? Rejeição é uma falsa profecia. Quando alguém te rejeitou, quando alguém não te aceitou, ele estava fazendo a profecia inversa. Ele não estava profetizando coisas boas sobre a sua vida. Então, o que eu e você precisamos aprender? Nós precisamos ir para a afirmação do Pai. Porque a afirmação do Pai a respeito daquilo que nós somos deve ser o suficiente. Não é o que o teu marido te disse, o teu primeiro marido, o teu primeiro namorado te disse. Tem uma colega minha, que o primeiro namorado dela falava para ela, olha que coisa louca, falava para ela, olhava para o pé dela e falava assim, seu pé é muito feio, muito grande, muito escrachado. Ela passou a vida inteira usando o sapato menor do que era o pé dela. Porque o infeliz lá atrás
falou para ela que o pé dela era feio. Eu estou falando do pé, né? Eu estou falando do pé, uma coisa que para você parece... Só que tem gente que falou para você coisas piores. Só que o que o pai falou a respeito do pé dessa mulher? O pai de amor. Eu te fiz perfeita. A afirmação do meu pai deve ser suficiente, não o que falaram para você. Tem uma outra questão. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 27, verso 7 diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. O que quer dizer isso? A alma farta, a alma cheia de Deus, a alma que conhece Deus, o que ela faz às vezes? Não dá valor às coisas que Deus entregou para ela. Ai, Arlete, imagina. Eu digo, querido, eu digo isso com toda a convicção, e eu digo porque está escrito na palavra com convicção, porque aquilo às vezes que eu falo, então você sempre concita a palavra, nem eu tenho convicção. Algumas coisas. Porque às vezes eu tenho tanta certeza de uma coisa, tanta certeza, e Deus dá 3 tapas na minha cara e fala: filha, não é nada disso. Mas porque está escrito, eu digo com convicção, que às vezes nós pisamos no favo. Vou dizer para você como nós fazemos isso. Tem oração toda quinta-feira. E tem a opção online para você, que não consegue chegar, mas você não consegue participar. Piso no favo de mel. Tem GR e você não consegue se inserir. Piso no favo de mel. A sua prioridade é outra. Tem toda terça-feira estudo bíblico aqui. Você tem outras prioridades. Piso em favo de mel. Só que o tolo, a alma faminta, a alma que não se alimenta, e aí a gente acaba caindo nessa, a alma que não se alimenta, até o amargo é doce, ou seja, até aquilo que não era para nós fazermos, nós fazemos, para nos satisfazer. Eu sei que o cigarro não é bom, mas aí o que eu faço? Eu fumo. Eu sei que beber bebida alcoólica vai me fazer mal, a curto e a longo prazo, mas mesmo assim o que eu faço? Eu bebo. A alma faminta, até o amargo, até o que é ruim é doce. Vão me bater agora porque eu vou falar da cerveja, e toda vez eu falo: gente, como consegue beber cerveja? Porque é amarga, né? Pelo menos para o meu paladar, é amargo. Mas aí a gente não consegue beber nem só uma latinha. A gente consegue beber 1000 latinhas. Chutar o pau da barraca. Porque a nossa alma está faminta e a gente quer se satisfazer de alguma forma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você estamos cheios de privilégios espirituais. Muitas vezes nós desprezamos esses privilégios. Que privilégios? Um privilégio de estar num grupo terapêutico que é o GR, um grupo de relacionamento para outras igrejas, pequenos grupos, para outras células, porque lá é que eu abro a minha boca, lá eu compartilho, lá eu falo de mim e falo de maneira verdadeira, não superficial. Lá eu falo assim: não, eu não li. Gente, meu GR, eu posso compartilhar como foi GR na... Posso? Eu vou compartilhar? Pode, tem 1, 2 que falou que pode, 3, 4... Ninguém mais falou que não pode, glória a Deus, vou falar. No meu GR, na quarta-feira passada, chegou lá, eu falei: então, vamos compartilhar a palavra? Onde está a palavra? Está na Bíblia, pastora. Ninguém lembrava o versículo. E nós somos tão verdadeiros que a gente fala. A gente não tem problema, a gente fala, a gente confessa. A gente não leu, a gente não meditou, a gente está um 0 à esquerda essa semana, mas nós vai melhorar.
Mas a gente confessa, a gente não fica fingindo. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que se eu fingir que estou lendo, se eu fingir que estou meditando, o problema vai ser só meu. E pior, eu posso fingir o quanto que for. Meu corpo me entrega, minha alma me entrega. Minhas escolhas me entregam, as minhas decisões me entregam. Então, aqueles que estão cheios de privilégios espirituais, nós estamos cheios de privilégios. Muitas vezes nós desprezamos. Nós temos alguém na terça-feira que vem aqui para nos ensinar, que vem aqui para nos abençoar. Nós temos alguém aqui que vem na quinta-feira. Quando eu falo alguém, eu estou falando pessoa, não só pessoas, mas quem vem, né? Eu não estou falando só da pessoa do João, da pessoa do Damião, mas eu estou dizendo das pessoas que se comprometem em crescer na graça e no conhecimento, que alinha oração e palavra, porque senão fica penso. Eu leio e não entendo. Se eu não sou curado, lembra que o pastor pregou sobre Nicodemos, uma nova criação? A gente olha assim e parece que, caramba, mas Nicodemos, o príncipe, alguém que é príncipe dos judeus, é alguém que conhece e maneja muito bem a palavra, que sabe do que está dizendo, do que está falando. O que Nicodemos não tinha, meu irmão, o que Nicodemos não conseguia ver é que a alma dele não tinha entendido ainda que ele tinha um pai. Que se ele nascesse de novo, ele ia ter um pai, e era necessário que ele nascesse de novo, e tivesse um pai todo-poderoso. Então, se eu não me curo, se eu não me olho, se eu não nasço de novo, da água e do Espírito, e não vou me curando no processo, não vai ser de uma vez, vai ser devagar. Hoje eu não consigo dizer tudo, mas eu abro um pedacinho aqui, eu abro lá. Quanto mais depressa eu olhar para baixo do iceberg, mais rapidamente eu vou crescer em Deus. Amém? Então, o que o Brasil precisa é de uma igreja curada. O que o Brasil precisa, o que esse Perialto precisa, não é de uma igreja cheia de religiosos, mas de uma igreja curada, ciente de quem é, disposta a entregar às pessoas aquilo que Deus já te deu. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Sim ou não? Uma alma curada vai conseguir entregar os dons que Deus deu, sem machucar, sem ferir. Uma alma curada, ela não está preocupada. A igreja, o mundo não precisa da sua unção. Ai, você viu? Aquele lá era ungidão, milhares caíram, levantou a mão. Olha, você viu como foi o movimento? Você viu como prega bem? Você viu como fala bem? As pessoas não precisam disso. As pessoas precisam de vida na vida. A sua vida transformada, fazendo a diferença na vida dela. Então pouco importa quantas vezes eu prego, pouco importa quantas vezes eu canto, quantas vezes eu sou escalada, quantas vezes eu danço. Aliás, eu danço para Deus todos os dias. Quando não dá, eu faço assim: Deus, essa dancinha é para você, hein? Oh, Deus, você está vendo? Todos os dias eu ouço um hino novo, um hino diferente. Todos os dias, irmão. Você é obrigado? Não, ninguém é obrigado a nada. Eu estou dizendo de mim. Então, é vida na vida. Não é eu falar, não é eu dizer, é eu viver. Cristo em mim, a esperança da glória. É Cristo em mim. Não tanto de conhecimento, e aí Deus me trata. Arlete, não é o tanto de conhecimento que você vai adquirir. Arlete, não é você saber quantos versículos você tem decorado. Na minha imaturidade, eu ficava escrevendo: olha, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres.
Felizes as pessoas que são humildes, Mateus, tal. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu poderia passar a manhã inteira falando vários versículos, mas não é sobre isso. É vida de Deus na minha vida. Cristo em mim, a esperança da glória. A esperança da glória de quem? Da glória dele sendo manifesta no outro através de mim. Eu pego aquele, em nome de Jesus, que está destruído, lá no lamaçal do pecado, que está indo a caminho do inferno, e começo a ver a glória de Deus nascendo nele. Discípulos que fazem discípulos. Quando somos transformados por dentro, tudo se transforma à nossa volta, meu irmão. Algumas pessoas, elas exalam o cheiro do engano. O discernimento, quem dá? Deus nos dá o discernimento, sim ou não? A autopiedade, olha aqui para mim, a autopiedade não move a mão de Deus, sabe? Ai, tadinha de mim, ninguém me olha, ninguém me percebe, ninguém me dá valor, ninguém me olha naquela igreja, ninguém me deu os parabéns. Ninguém me valoriza. Deixa eu dizer para você, meu querido. A vida é 10% do que acontece comigo e 90% do que eu... Acho que é isso que é a frase do cara. E 90% de como eu lido com ela. Ai. Oh, meu Deus. Você viu o que fizeram comigo? Olha só. Eu não estou aqui diminuindo a sua dor. Eu não estou dizendo aqui que não doeu. Eu não estou dizendo aqui que... Não é isso que eu estou dizendo. Doeu sim. Só você sabe o quanto doeu. Só você sabe o que fizeram com você e como te trataram, como doeu. Só você sabe. Mas você precisa lidar com isso de forma madura. Porque se você não lidar com isso de forma madura, todos os outros relacionamentos seus vão sofrer. D.L. Silk diz que honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino, não com a sua história. Deus sabe onde você pisou na bola. Deus sabe, mas quando eu vou me relacionar com você, lembra que eu falei que Deus está trazendo várias pessoas para essa igreja? Vão vir pessoas muito machucadas, pessoas que mataram outras, pessoas que roubaram outras, pessoas que foram abusadas psicologicamente, no corpo físico, vai vir todo tipo de gente. Mas quando eu me relacionar com eles, quando você se relacionar com eles, você deve relacionar-se com eles de acordo com o destino deles. E qual é o destino deles? O destino deles, para aqueles que acreditam em Deus, após terem uma vida transformada, é o céu. Então eu não me relaciono com outro através, olhando para o pecado dele, para o erro dele. Mas porque eu sei que Deus quer levar ele para outro lugar. Usar Deus para fugir de Deus. 10h46. Não cheguei nem nessa. Vamos ficar de pé. Se me derem a oportunidade mais uma vez nessa igreja, a gente continua de onde eu parei. Amém? Aí eu quero... Porque eu falei muito do emocional, né? Ô Isa, coloca de novo lá, por favor. Eu quero, parece que ficou uma coisa, eu não quero que você saia daqui
Preocupado. Preocupação é um dos sintomas do estresse. Passa aí, Isa, o próximo. Deixa aí. Eu quero que você, nessa semana, eu copiei daqui isso. Não vai estar os versículos aí? Vou pegar os versículos aqui, que está mais fácil. Aparência. Minha aparência física. A minha aparência física e meus aspectos imutáveis, porque às vezes eu me olho e me acho gordinha, ou me acho magrelinha, ou me acho alta, ou me acho baixa. O que eu quero dizer para você? Aquilo que o próprio Deus diz. Porque a sua aparência física, nos seus aspectos imutáveis, são lindos à vista de Deus. Está ouvindo isso? Você é linda, você é lindo. Porque Deus é que foi o seu designer. Está comigo? Posso ouvir um amém? Olha o que o Salmo 139 diz. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças eu te dou, visto de que modo assombrosamente eu fui formado. Está comigo? Pertencimento. Eu quero que você se sinta, em nome de Jesus, pertencente a este corpo, a esta igreja. Porque você é desejado, você é apreciado, amado por Deus. Muito amado. A pessoa mais importante da sua vida te ama. Deus te ama. Meu pai não me amou, minha mãe não me amou, não sei quem lá não me amou. Eu sei que doeu e você precisa olhar para isso para não doer mais. Porque a pessoa mais importante te ama, Deus. A outra coisa, você é digna. Desde que confiei em Cristo, eu sou uma pessoa justa aos olhos de Deus. Eu estou coberto pelo manto da pureza, da bondade de Deus. Além disso, como eu tenho uma nova natureza, sou uma boa pessoa dia a dia. Enquanto continuo a crescer em Cristo, a olhar para mim, olhar para as minhas vulnerabilidades e a crescer em Cristo. Isaías 61:10. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Você está salvo. Não precisa vir ninguém te salvar, porque você está salvo em Cristo Jesus. Não é um casamento que vai te salvar, não é um relacionamento que vai te salvar, não é um... Não. Você já está salvo por Deus. A outra coisa é segurança. Eu estou firmada no meu relacionamento com Cristo. A minha segurança, o meu bem-estar diário, a minha perspectiva futura, o que eu vou ser no futuro, seja na terra ou no céu. Romanos 8, eu amo esse versículo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem autoridades, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia! A outra coisa, e esse vale muito para a minha vulnerabilidade que eu abri aqui com vocês, é a competência. Eu sou sim uma pessoa competente. Eu sou uma pessoa equipada pelo Espírito Santo para realizar a vontade de Deus em minha vida diária. De forma que agrade a esse Deus, independente do estágio de crescimento que eu possa estar nesse momento. Minha real importância está ligada à forma como estou tocando a vida de outras pessoas, com o amor de Deus
e a mensagem de Cristo, porque foi para isso que Ele me chamou. Então, eu recito Filipenses capítulo 2 e 13, que diz: porque Deus é quem efetua em você, Arlete, tanto o querer como o realizar. É Deus que efetua em você, Leila, tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade dEle, irmã Madalena. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2 e 10. Autoconhecimento. Nessa semana, quando você for olhar para você, lá no seu relacionamento com seu marido, com a sua família, nessa semana, quando você for olhar lá no seu GR, quando você for olhar para você mesmo, quando você estiver sozinho lá no quarto, quando você ver as suas vulnerabilidades, quando você ver aquilo que está abaixo do iceberg, que foram construídas lá na sua infância, muitas coisas, você busque o autoconhecimento também com Ele, que diz para você que a sua aparência foi Ele que fez, que você pertence a um corpo, a uma família que vai para o céu, que você tem dignidade sim, que você tem segurança nele e que você é muito competente. Deus te criou de modo assombroso. Oh, aleluias. E eu quero que você abrace, embora esteja muito calor, que você abrace o seu irmão que está aí do seu lado. E diga para ele: Deus te criou de forma assombrosa. Eu preciso caminhar com você. Eu preciso aprender com você.